Olá, meus caros. Informação aqui no conteúdo edificante. Conforme prometido, vou trazer uma matéria referente ao tema aposentadoria, previdência, dela ser superavitária. Olha só, notícia que você pode conferir no Globo do dia 23 de outubro de 2017. Bem recente, um pouco mais de um ano ou quase 2 anos. O relatório final da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência, apresentado pelo relator, senador Hélio José, do PMDB, Distrito Federal, conclui que não existe déficit na Previdência. O documento, com 253 páginas, está sendo lido, ou foi lido, na oportunidade, naqueles dias ou naquele mês, o ano de 2017, na comissão. Segundo o relator, antes de falar em déficit, é preciso corrigir as distorções que existem no sistema. O maior e mais grave problema da Previdência Social vem da vulnerabilidade e da fragilidade das fontes de custeio do sistema de Seguridade Social, diz Hélio. A CPI realizou 31 sessões de debates para o relator. É preciso resolver casos emblemáticos de sonegação. Ele critica as desonerações dadas pelo governo e programas como Refis, de renegociação de dívidas com a União. Avalia que o problema da Previdência é a má gestão. O relatório é propositivo. Uma das propostas é que seja proibida a aplicação da desvinculação de receitas da União, a DRU ou DRU, às receitas da Seguridade Social. A previsão é que a leitura do documento terminasse naquele dia ou à noite. Após a leitura, seria aberto então prazo para apresentação de emendas. O relatório foi votado dia 6 de novembro. A comissão foi instalada em abril após o governo apresentar no Congresso a proposta de reforma da Previdência. O presidente da comissão é o senador Paulo Paim, do PT. Então, aqui é mais uma das provas de que a Previdência é superavitária e que o grande vilão, de fato, é o Refis, que é o programa de benefício para empresários, para banqueiros, que acaba abatendo exatamente a dívida e ainda pior, nem sempre eles pagam conforme negociado na renegociação e acabam fazendo até mais. O outro ponto é as desonerações dadas pelo governo, ou seja, que não é mais obrigado a pagar encargos e tal. E também com relação ao DRU, que é a desvinculação de receitas da União. Vamos a outras notícias. Outra fonte, Brasil de Fato, aqui é a mesma notícia, no entanto, um pouco mais esclarecedora. O documento destaca dados da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, o ANFIP, segundo os quais a Seguridade Social apresentou uma média anual de 50 bilhões de superávit ao longo da série histórica de 2005 a 2016. Para o relator senador Hélio, Hélio José do PROS, o problema da Previdência Pública reside na má gestão. Constata-se, de fato, a necessidade de algumas reformulações na forma, por exemplo, de cobrar dos devedores. Constata-se que não se pode ser complacente com aqueles que não pagam e que não recolhem a previdência, depois querem jogar a conta em cima dos que contribuem mensalmente e regularmente, que são os trabalhadores, disse. O relatório tem 253 páginas e foi produzido ao longo de mais de 6 meses de trabalho da CPI, que ouviu gestores governamentais, auditores fiscais, procuradores e outros especialistas. Segundo os dados colhidos pela comissão, o ano de 2016 foi o único da série histórica em que foi verificado déficit na Previdência, no valor de 56 milhões. No entanto, o relatório ressalta que as contas previdenciárias integram um caixa maior, o da Seguridade Social, e, portanto, não poderiam ser vistas de forma isolada. A Seguridade engloba, além da Previdência, as áreas de saúde e assistência social.
O relatório também destaca que a Previdência tem diferentes fontes de financiamento, contando a participação de empregados, trabalhadores e do Estado. Sobre esse aspecto, a CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, apontou que o poder público tem falhado ao longo de diferentes décadas no que se refere às dívidas de empresas com o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. O débito acumulado é de ordem de 450 bilhões de reais. Então, 450 bilhões de reais, e sendo uma economia que o governo Bolsonaro quer fazer ao longo de uma década, girando em torno de 800 milhões ou bilhões ou quase 1 trilhão, esse valor aqui já dá a metade ou até um pouco mais da metade do que eles querem economizar, né? Se for cobrar de fato daquele que tem que pagar. De acordo com a Procuradoria da Fazenda Nacional, que foi ouvida pela CPI, somente cerca de 175 bilhões são recuperáveis. O presidente da CPI, senador Paulo Paim, considera que o Estado brasileiro não tem agido com eficiência no que se refere à cobrança dos débitos. Eles não fazem o papel deles de fiscalizar e ter uma gestão séria da Previdência. Os caras não pagam e dizem: devo, não nego, não pago, estou discutindo na Justiça, esperando um novo perdão do Congresso, criticou e tal. Segundo ele, o relatório final da comissão, depois de aprovado pelo colegiado, será encaminhado a todos os parlamentares e várias instituições, entre elas o Ministério Público Federal. Paralelamente aos trabalhadores da CPI no Senado, a Câmara de Deputados debate a reforma da Previdência, traduzida na proposta de emenda constitucional PEC 287. O parecer do relator, melhor dizendo, Arthur Maia, do PPS Bahia, foi aprovado na comissão especial. Mas tudo trata-se do ano de 2017. Entre outras coisas, o parecer aprovado prevê idade mínima para a aposentadoria de 62 anos para mulheres e 65 para homens. Essa que foi questionada pelo Bolsonaro quando o Temer queria apresentar, né, ou apresentou, e agora o mesmo, de uma maneira hipócrita, aprova os 62 para mulheres e 65 para homens. Sociedade Civil para o Movimento Nacional de Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas, o MOSAP, que sugeriu a criação da CPI da Previdência. A reforma não deve ter êxito porque é considerada bastante impopular, né? Mas vamos ver. Segundo informações, até o governo Bolsonaro já teria 200 votos garantidos aprovando essa reforma. Precisa, me parece, 307 a 308 na Câmara de Deputados, 52, 53 no Senado. Vamos aguardar, tomara que, de fato, não seja aprovada, que quem faz a oposição não venha, então, se seduzir para aprovar essa proposta. Inclusive o centro aí está querendo algo em troca. Agora vai existir muita barganha, muita troca-troca, né, de favores, né? Nós podemos aprovar se... e isso é até um questionamento do próprio Centrão aí, do PSDB, do Geraldo Alckmin e tal. Olha, nós podemos aprovar se nós ganharmos alguns auxílios, né? Alguns auxílios referentes a verbas parlamentares, se for reeleito os deputados também, etc. Eles querem troca. E aí como é que vai ficar o diálogo, né? Vai ter o troca-troca? Política essa que faz parte da velha política e que Bolsonaro foi contra? Será que agora ele vai ser a favor para ter, de fato, essa reforma terrível aí para ser aprovada? Porque é necessário se fazer a reforma, mas não do jeito que está, para prejudicar o necessitado. Porque o pobre jamais pode ser igualizado à sua situação, ou se igualar ou equiparar a de um rico ou a de um sujeito que trabalhe na esfera pública e ganhe uma voluptuosa quantia, né? Tem que ser analisado tudo isso em questão. Coisa essa que essa reforma realmente vem a ficar muito aquém daquilo que
necessitaria o pobre, inclusive, já informações é óbvio, é só você dar uma analisada, que o pobre vai ter que trabalhar mais para ter uma aposentadoria e essa reforma estimula, inclusive, mais a pobreza do que, de fato, o pobre ter a garantia do básico, isso que é um direito constitucional, um direito até mesmo adquirido aí pela Constituição cidadã. Por isso que eles estão tentando, pela PEC, proposta de emenda à Constituição, né? Porque só assim, para mudar tudo conforme está ou prevê a Constituição da República Federativa do Brasil. É lamentável, mas é necessário engajamento aí de vários setores, não só lá da Câmara de Deputados e senadores, movimentações nas ruas, etc., para que isso aí não seja aprovado, porque realmente é um golpe no trabalhador, no necessitado, né? E muitos voltaram aí em Bolsonaro achando que ia ter coisa nova. Sim, vão ter coisa nova. Nova para o mal, né? Nova para trazer malefícios a si próprio ou aos seus familiares. Ainda que tenha o direito adquirido, aqueles que já se aposentaram não vão perder seu benefício, mas as novas gerações ou os próximos idosos vão sofrer as consequências com essa, já diria, psicopatia dessa reforma previdenciária, porque, de fato, como é que o camarada pode ter a pachorra, a cara de pau, de dizer, não, 65 anos jamais vai ser aprovada, isso seria improvável para o povo do Nordeste, que é um povo necessitado, que não tem, inclusive, uma expectativa de vida superior a 60 anos e tal, né? Inclusive ele diz que é desumano, e agora o mesmo sujeito que considerava desumano, agora considera humano, para então atender a política de Paulo Guedes. Realmente Bolsonaro está aí revelando quem seja, principalmente nessa área da Previdência, que ele está à mercê desse governo, como já disse, né, de Mamon, não só do dinheiro de Mamon, mas também de Gadu, pátria de Gadu, e também, obviamente, dessa elite mundial e dos banqueiros. Abraço e até a próxima. Comente, dê o seu like. E aí tá mais do que comprovado, dados recentes que relatam exatamente que a presidência é superavitária. E tem gente que diz que isso é um mito. É um mito, é uma mentira. É mito quando vai atingir o bolso de alguém, né, ou vai, melhor dizendo, fazer aí algo muito interessante em verba para encher o bolso de um determinado grupo, né?